viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 homens, pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Senhor, dá-nos graça, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E dá-nos graça para falar a Tua palavra. Faz-nos ouvir a Tua voz, Senhor, no fundo do nosso coração. E que a Tua palavra, Senhor Deus, molda em nós o Teu caráter, a Tua vida, a Tua bondade. No nome de Jesus. Amém. Ao ler esse capítulo de Jonas, me fez lembrar da minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, e eu tenho uma irmã que é 4 anos mais nova que eu, e minha mãe, que cuidava de nós sozinha, precisava trabalhar, e ela deixava a gente sozinho em casa, e a gente tinha que cumprir as tarefas domésticas, arrumar a casa, e como todo bom filho e filha, a gente deixava para arrumar quase perto dela chegar. E às vezes era eu que limpava a casa, às vezes minha irmã. E teve um dia que a minha irmã teve que arrumar a casa, e eu queria entrar na casa, e minha irmã falava assim: você não entra, eu estou passando pano. E eu, como irmão
sensato, meti o pé no balde e entrei com o pé molhado em toda a casa. Quando eu percebi, o cabo de vassoura estava vindo em direção à minha cabeça. E ele acertou o meu crânio. E não sei o que aconteceu com a minha perna, que ela deu uma rasteira na minha irmã. E naquele imbróglio, minha mãe chegou. E eu não sei onde a minha mãe aprendeu aquilo, porque na época a gente não tinha internet. Não tinha YouTube para consultar essas coisas, mas minha mãe usou de psicologia com a gente. Ela tinha um cinto que a fivela chamava psico. E o restante dos cintos chamava logia. E ela usou a psicologia conosco. E depois fez a gente abraçar um ao outro, bem forte. E beijar um ao outro, e falava que amava. Eu não sei qual que doeu mais, se foi a psicologia, ou se foi eu abraçar minha irmã. Falar que eu amava ela. E depois do invento da internet, a gente percebeu que a psicologia foi evoluindo, e hoje a gente cria filhos mais ociosos e preguiçosos e pais mais burros. Mas, vamos lá, vamos continuar. E a gente percebe que Deus usa de psicologia com Jonas. E ao ouvir, ao ler esse capítulo, esse livro de Jonas, nós podemos perceber que nós vamos ver Jonas em quatro posições, vamos dizer assim. No capítulo 1, como diz um pastor paquistanês, o Stuart Olliott, no capítulo 1, a gente vê Jonas de costa. Porque quando Deus manda Jonas ir para Nínive pregar, falar, profetizar, ele vira as costas. No capítulo 2, nós vemos Jonas de joelho. Não porque ele fica de joelho por livre vontade, mas porque Deus o coloca de joelho. No capítulo 3, nós vemos Jonas de pé, porque ele tem que andar por Nínive, por obediência. E no capítulo 4, que é esse que nós vamos trabalhar, nós vemos Jonas sentado. E quando eu olhei esse capítulo em que ele estava sentado, aqui diz que, no versículo 5, fala, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. Para vocês que são mais novos, enramada é abrigo, uma cabana, né? E repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria. E quando eu olhei que Jonas sentou-se, eu lembrei de outra pessoa na Bíblia, que se assenta também. E aí eu lembrei de Neemias. Lá em Neemias 1,4 fala o seguinte, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então aqui nós podemos perceber que tanto Jonas quanto Neemias, eles se assentam. Mas a motivação do coração de Jonas e a motivação do coração de Neemias é totalmente diferente. Enquanto um se assenta esperando ver a destruição de um povo, o outro se assenta e chora. Enquanto um se assenta esperando com que Deus cumpra a sua ira no povo, o outro se assenta com a motivação de buscar em Deus um escape
A questão é que nós, ao sentarmos, nós queremos contemplar algo. E aquilo que nós contemplamos é aquilo que nos molda por dentro. Se nós, ao sentarmos, nós contemplarmos destruição, é destruição que é gerada dentro de nós. Mas nós, ao contemplarmos, buscarmos redenção e misericórdia, é redenção e misericórdia que molda dentro de nós. E nós vemos aqui um Jonas, que quando fala o seguinte, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez, Jonas ficou desgostoso extremamente. E fala assim, eu sabia que isso ia acontecer, o Senhor não me engana, Deus, eu conheço o Senhor. Porque o Senhor mandou vir falar para Nínive, mas quando o Senhor mandou, eu sabia, lá na minha terra eu sabia, por isso que eu fugi, eu não queria falar, por quê? Porque eu sei que o Senhor gosta de perdoar, o Senhor é misericordioso, Deus, o Senhor é compassivo, o Senhor é fiel, o Senhor ama perdoar, e quando eu vi que o Senhor ia fazer isso, rapaz, o Senhor não me engana com essa carinha do Senhor aí, esse negocinho aí de vai lá e fala juízo para ele. Que juízo que dá? Só queria dar perdão. Por isso que eu fugi. Por isso que eu fui para longe. E aí, nós olhamos para Jonas, que possivelmente deve ter conhecido Elias. Possivelmente deve ter conhecido Eliseu. Jonas era um profeta do reino do norte. Possivelmente ele cresceu ouvindo as histórias de Elias, que fez descer fogo do céu, e Eliseu que mandou uma ursa para cima dos meninos. Então ele falou assim, é esse tipo de profeta que eu quero ser. Eu quero ser profeta que cospe fogo pela boca. Eu quero ser aquele profeta, meu irmão, que o povo vem com o negocinho, eu mando descer fogo do céu. Eu quero ver um profeta de Baal aqui perto de mim. Mas não, Senhor. Agora está tudo de cabeça para baixo. Não estou gostando dessa conversa. E quando ele fala para o povo de Nínive, ele vê o povo de Nínive voltando-se para Deus. Ele vê o povo de Nínive querendo buscar o Senhor. Aquilo amarga o coração de Jonas. Amarga o coração de Jonas, ele fala assim, eles vão se converter, eles vão se arrepender, não é assim, o roteiro não é esse, eu queria que eles não se convertessem, porque aí, meu irmão, eu ia mostrar o poder de Deus para eles, aí eles iam ver quem é o profeta Jonas, porque o meu Deus é um Deus fogo consumidor, o meu Deus é aquele que mata para ver o corpo cair. Era a minha chance de ser o Elias da vez. Era a minha chance de ser o Eliseu da vez. Mas o Senhor não. O Senhor é compassivo. Eu sei que o Senhor é compassivo. Eu sei que o Senhor é misericordioso. E Deus mata Jonas na unha. Vira para Jonas. Não, e Deus faz as perguntas, né? A cada pergunta que Deus faz, meu irmão. Como é que Deus vai matando o profeta Jonas na unha. Ele vira para Jonas e fala assim, é razoável essa tua ira? Uai, Deus, não estou te entendendo, nós não estamos falando a mesma língua. Nós não estamos conversando. Só sabe quem que é o Nínive? Que cidade que é Nínive? Só conhece os assírios? Só já ouviu falar dos assírios? Aquele povo lá, são os fiozinhos de ouro da terra. Nós temos que arrebentar com eles, Deus. E aí Jonas sai da cidade. Não vou ficar aqui para ver essa palhaçada. Vou lá e eu vou sentar. Eu ainda tenho esperança que Deus caia em si e mate os assírios. Ele se senta e espera.
o primeiro profeta mimimi da história. Porque melhor me é morrer do que ver alguém converter. Mas para entendermos melhor o que se passa com Jonas, eu queria fazer um contraste dele com outro profeta. Eu queria fazer um contraste dele com Moisés. Os dois são profetas, mas as semelhanças param por aí. Lá em Êxodo 32, do 9 ao 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo? Porque tirastes do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te, arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, e lhes prometi que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Deus envia Jonas para pegar juízo e arrependimento para o povo em Nínive. Em Êxodo, Deus está determinado a acabar com Israel. O mesmo Deus. O que muda? O coração do profeta. Enquanto um quer vingança, um está pronto a pregar a morte, o outro está pronto a pregar a vida. Enquanto um não quer que se haja arrependimento, o outro vira para Deus: Senhor, arrependa-te deste mal que o Senhor está tentando fazer contra o teu povo. Moisés se coloca diante de Deus para que este se arrependa do castigo que está prestes a ser infligido a Israel. Mas Jonas se recusa a proclamar o juízo para o arrependimento de Nínive. Lá em Êxodo 32, do 31 ao 32, fala: assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo, e fizeram deuses para si. O contexto aqui é que Moisés passa 40 dias no Monte Sinai, recebendo a lei, e recebendo o tabernáculo, e ao ver demorar, o povo pede para Arão: Arão, façam deuses para nós, para que a gente adore-os. Porque esse homem, Moisés, está demorando lá no monte. E lá no meio, e Arão faz a farofa de Arão. Tem a farofa da menina, né? E tem a farofa de Arão. Faz um carnaval, e o povo se refastela, e o povo faz uma festa. Na verdade, o povo faz uma orgia. E Deus lá no monte fala o seguinte: Moisés, desce agora, que o negócio lá embaixo está pegando fogo. E é o seguinte: desce, porque eu vou meter fogo em todo mundo. E Moisés, mais do que depressa, fala para Deus: Deus, não faz isso, se arrependa.
Mas quando Moisés desce e olha aquilo, Josué fala assim, nossa, mas parece que está tendo um grito de guerra lá no arraial. Ele falou, não, é grito de guerra não, é grito de carnaval. Lá embaixo não tem ninguém em guerra, está todo mundo na Sapucaí. E Moisés chega e vê o bezerro de ouro feito, todo mundo na orgia. Moisés, ele se espanta, e de repente ele fala assim, meu Deus do céu, o negócio está pior do que eu pensei, meu Deus, e ele vira-se para Deus e fala assim, ele vira para o povo de Deus, o que vocês fizeram? E ele mais que depressa, ele vira para Deus e fala assim, mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Presta atenção nisso. Enquanto Jonas vira para Deus e fala, eu prefiro morrer do que ver esse povo se arrepender. Moisés vira para Deus e fala, se o Senhor não os perdoar, pode riscar o meu nome do teu livro. Enquanto Jonas pede morte, porque Deus demonstra misericórdia para com o povo de Nínive, Moisés abre mão do direito à vida, para que o povo seja perdoado. Sabe, irmãos, nós podemos ser profetas, e proclamar o juízo de Deus, e proclamar as coisas de Deus, sem ter o coração de Deus. Nós podemos ser bocas de Deus nessa geração, e ao mesmo tempo, não termos o coração de Deus. A questão, meus queridos, não é se nós somos ou seremos líderes, pastores ou mestres. A questão não é se nós vamos ter uma igreja de 10, 20, 50, 100, 1000, 5.000, 10.000 líderes, 10.000 pessoas. Essa não é a questão. A questão é o que nós nos tornamos enquanto estamos fazendo a obra de Deus. A questão não é o que nós seremos ou deixaremos de ser, é o que nós nos tornaremos enquanto estamos fazendo. Não é o que nós profetizamos, é o que está sendo moldado dentro de nós, enquanto estamos fazendo a obra de Deus. À medida em que nós somos os líderes, os mestres, os pastores ou os profetas, será que dentro de nós está sendo gerado Cristo? Será que dentro de nós está sendo gerado o coração do Pai? Será que dentro de nós está sendo gerado a vida de Deus, enquanto proclamamos a vida de Deus? Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. E aquilo que somos pode corroer ou gerar vida dentro de nós. Quantos de nós fomos agraciados pela bondade, pela vida, pela preciosidade, pelo Evangelho de Deus em nós. E esse Evangelho de Deus cresce em nós e nos faz muitas vezes sombra. Quantas vezes a bondade de Deus gera em nós vida, gera em nós prosperidade, gera em nós graça, que nós nos confortamos, nós nos assentamos e nós nos alegramos em Deus. Mas no processo, muitos de nós não vemos um verme que cresce em nós, nos corroendo, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso egocentrismo. E muitas vezes aquilo que é bom, num dia para nós, no outro, se torna o nosso desconforto.
Quantas vezes aquilo que um dia foi bom para nós, hoje se torna amargura dentro de nós. Quantos de nós temos palavras amargas no nosso coração, ao nos referirmos à bondade de Deus? E é interessante que nesse momento de profundo desespero de Moisés, é nesse momento em que o ministério de Moisés está em xeque, quando ele olha para o povo que ele tirou do Egito, aquele povo que foi tirado do Egito com grande poder, das 10 pragas, que um mar vermelho abriu, e que eles passaram, aquele povo que comeu maná no deserto, aquele povo em que Deus libera vida sobre eles, dando água para beber nas fontes de Elim, aquele povo que Deus muda o coração deles, mas que faz, naquele momento, está voltando para as velhas práticas, aquele povo que Moisés olha para aquilo e fala assim: onde foi que eu errei? Aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de frustração, de que ele não conseguiu fazer daquele povo o povo que amava a Deus até aquele momento. Moisés se sente frustrado, Moisés se sente desesperado. Moisés fala assim: eu sou um fracasso, porque eu tentei fazer um povo amar a Deus, e eu não consegui, mesmo através de sinais e prodígios, mesmo através de tê-los libertados do Egito, da escravidão, da morte, eles ainda preferem o mundo, eles ainda preferem um bezerro de ouro, eles ainda preferem se refestelar com as coisas do diabo, e hoje eu não sei mais o que fazer, porque até o meu patrocinador está querendo largar o projeto. Deus falou para Moisés: vá você com o povo, mas eu não irei. Nesse momento, Moisés fala, ele pede uma coisa ele pede. Ele vira para Deus: Deus, Pai, Senhor, eu te rogo, mostra-me a tua glória. Eu preciso ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Esse pedido de Moisés não foi fruto de uma curiosidade que ele queria. Eu quero conhecer a glória de Deus. Não. Esse pedido de Moisés não foi um pedido de uma revelação que ele queria ter para uma pregação no domingo à noite. Esse pedido de Moisés foi o fruto de um desespero, de um coração mergulhado em urgência, porque ele falou-se: Deus, eu preciso te conhecer. E é engraçado que esse homem que pede isso para Deus, tinha passado 40 dias num monte fumegante, cheio de raios, trovões e terremotos. Ele viu o dedo de Deus escrever em tábuas. Ele viu o tabernáculo que estava no céu. Ele viu coisas que ninguém jamais tinha visto. Mesmo assim, ele disse: mostra-me a tua glória. E é interessante que Deus falou: eu não te mostrarei trovões.
Eu não te mostrarei relâmpagos. Eu te mostrarei a minha bondade. Sabe por quê, Moisés? Porque a minha glória é baseada na minha bondade. Eu sou bom, Moisés. É o que eu sou. Eu sou bom. Eu não julgo segundo os teus, aquilo que você é, aquilo que você tem. Eu julgo segundo aquilo que eu sou. E eu vou te proclamar o meu nome. Em Êxodo 34, do capítulo 5, do versículo 5 ao 7. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Jonas sabia que Deus é misericordioso, clemente e compassivo, mas esse conhecimento de Jonas não afetou o seu coração. A pergunta é, quanto do que a gente conhece de Deus afeta o nosso coração? Quanto daquilo que a gente sabe de Deus molda quem nós somos? Saber que Deus é bom. É bom. Mas quanto da bondade de Deus gera em nós um coração bondoso? Tem coisa que a gente não gosta em Deus, porque Deus é diferente de nós. Eu não sei você, mas em muita coisa Deus é muito diferente de mim. Muito. E muitas vezes, eu me vejo correndo de Deus, porque Deus não quer fazer o que eu quero que Ele faça. Mas quando Deus nos chama para servi-los, Ele não espera de nós apenas serviçais. Ele espera de nós que nós sejamos amigos. Ele chama amigos e o que Ele faz é transmitir para nós, em primeiro lugar, o seu caráter. E quanto mais nos aproximamos dEle, mais ficamos expostos à sua glória. E com isso, mais somos conformados à sua glória. Deus não quer somente revelar a nós os seus segredos como um segredo ao pé do ouvido. Deus quer se revelar em nós, para que outras pessoas possam ver a sua vida, a sua graça e a sua bondade através de nós. Deus não está interessado a falar segredinhos para nós nos nossos ouvidos. Deus está interessado em imprimir o seu caráter em nós. Deus não está interessado em profetas que apenas falam a sua palavra. Deus está interessado em profetas que amam e são conformados à sua palavra. Deus está interessado em homens e mulheres que são conformados à cruz. Porque somente a cruz revela o ego de Deus.
Jesus, Deus é a única pessoa no universo que é permitido ser egocentrista. E o ego de Deus se chama Jesus. Que foi pregado no madeiro. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 ao 18, fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mais do que nos fazer o bem, Deus quer nos transformar em pessoas do bem. Mais do que nos fazer o bem, Deus quer nos fazer do bem. Mais do que ser bocas de Deus, o Senhor quer nos transformar em profetas que sejam também o seu coração. Somos criados e estamos sendo formados para sermos a imagem do seu Filho. E aí vem uma pergunta para nós, como igreja: o que queremos ser? O teclado pode subir. O que queremos ser? Hoje nós temos uma oportunidade nesta igreja. Nós podemos ser a igreja dos arrumadinhos, dos bonitinhos, dos diplomados, dos certinhos. Ou nós podemos ser a igreja daqueles que choram. Nós podemos ser a igreja daqueles que entre nós somos tão afetuosos. Mas será que Nínive vai ter lugar nas nossas orações? Será que aqueles que ninguém quer vai poder entrar por aquela porta? Semana passada, eu conheci um homem, rapidamente. Sabe aquela pessoa errada, no lugar errado, na hora errada? Era aquele homem. Ele é o que a gente pode chamar de inconveniente. Na verdade, ele foi chamado de inconveniente. E na segunda-feira eu peguei minha bicicleta. Eu ando de bicicleta, não parece, mas eu ando. E fui andar de manhãzinha, e eu gosto de orar andando de bicicleta. E teve uma hora que eu fiz essa oração de Moisés. Eu estava na T63, perto do Pão de Açúcar. Eu fiz essa oração: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu preciso conhecer mais de Ti. Mostra-me a Tua glória. E eu parei no sinaleiro.
E naquele momento, aquele homem do domingo passou na minha frente. E eu falei para Deus: eu entendi, Senhor. Eu entendi. Nós precisamos conhecer o Senhor. Jesus entrou na sinagoga, abriu o livro e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados e a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos e a proclamar libertação aos algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro. Aqueles que estavam na sinagoga olharam para Jesus e perguntaram: uai, ele não vai terminar o versículo? E Jesus não terminou, porque o final do versículo era: e o dia da vingança do nosso Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, que ainda nós estamos no ano aceitável do Senhor. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor. O que nós queremos ser? Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Que tipo de profeta você quer ser? Que tipo de pastor você quer ser? Que tipo de ministro de louvor você quer ser? Que tipo de servo você quer ser? Antes de subirmos aqui com os nossos instrumentos, nós precisamos subir com o Cordeiro. Antes de ministrarmos uma palavra, nós precisamos ser feridos por essa mesma palavra. Porque nós não somos melhores do que os ninivitas. Nós não somos melhores do que os assírios. Nós só encontramos o Senhor primeiro. Tivemos essa oportunidade. Tivemos a oportunidade de conhecer a bondade de Deus antes, de sermos alvos da bondade de Deus. Deixa o seu coração se derramar diante do Senhor em louvor, porque o Senhor é bom. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus. Grande é sua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como
Bendito Deus, grande é tua fidelidade.